A Thaís Helena pergunta o seguinte. Thaís Helena é doca oficial da academia. Arrasou, Thaís. Paciente diabético, hipertenso, pós-Covid, que foi entubado, relatando dor. Imagino que a dúvida seja o que fazer, né? O que fazer com um paciente que fala pra você que é diabético, hipertenso e teve Covid e ficou internado em intubação com Covid. E aí, o que eu faço com esse paciente? Resposta curta. Você vai tratar ele. Pronto, tchau, muito obrigada. Vou embora. Respondida. Tô brincando, Thaís. Vamos lá. Tô brincando, só pra descontrair. Com certeza, vamos entender um pouquinho mais. A Thaís é da AUS, da AUS. Ó, Thaís, eu poderia ficar aqui falando pra você, só pra reforçar, módulo 1 e 2 e 3 da academia já tá falando sobre tudo isso, tá? Tudo isso. Inclusive, a gente tem uma aula dentro da academia, uma aula bônus com a professora doutora Raíssa Lima, que é fisioterapeuta intensivista, tem tratado pacientes Covid aqui em Campo Grande, tá? Gestora do maior hospital aqui de Campo Grande, que é a Santa Casa de Campo Grande. E ela deu uma aula foda, essa é a palavra, sobre o uso de oxigênio em paciente Covid, tá? Surreal. Inclusive, eu acho que até poderia chamar ela de novo, hein? Manda aí, galera da academia, vocês topariam uma outra aula com a Raíssa, mais sobre Covid? Manda pra mim, a Raíssa porque é minha amiga, né, mas é a doutora Raíssa. Se vocês toparem, eu posso até dar uma chorada lá pra ela e convidar ela pra participar de mais uma aula, tá? Mas vamos lá, então, tá, Thaís, você é da academia, você já sabe o que você tem que fazer, dever de casa, módulo 1, módulo 2, módulo 3, tudo sobre cada um desses pacientes e assistir a aula de Covid. Mas, pra quem não é da academia e tá aqui me ouvindo, eu não vou deixar vocês sem respostas, obviamente, né? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que saber desse paciente. Então, ó, esse é o famoso paciente combo, né? E sabe o que é mais interessante? Quando você vai pegar um livro de pacientes com atrações sistêmicas, ou você vai, por exemplo, lá no PubMed, vamos lá no PubMed pesquisar sobre o paciente, você vai encontrar artigo sobre o paciente diabético, sobre o paciente hipertenso, inúmeros artigos sobre o paciente Covid. Agora o que tem de artigo de paciente Covid é o que tem. Só que você não vai encontrar alguma coisa que te explique sobre como tratar um paciente diabético, hipertenso, mais Covid. Ainda mais paciente que pós-intubação, que passou por uma internação, passou pela UTI, né? Um paciente pós-UTI. Que se ele foi intubado, ele estava na UTI. Não tem nada que vai te falar isso. Não é à toa que eu tô aqui, não é à toa que eu faço o que eu faço, pra realmente tentar descomplicar um paciente combo. Então, quando a gente tem um paciente combo, a gente tem que começar a avaliar ele de forma segmentada. É bem metodologia mesmo, tá? Por isso que dentro da academia a gente tem os protocolos bem claros, passo a passo. Então, vamos lá que eu vou te ensinar um pouquinho desse protocolo, tá? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é avaliar separadamente cada patologia. Tá? Então pega essa dica. E isso vai servir para qualquer paciente combo que você atenda, carinhosamente, tá? Paciente combo. Qualquer paciente combo que você atenda, você vai dividir. Então você vai pegar diabetes, né? Diabetes é a primeira patologia. Aí você vai avaliar desse paciente como está a diabetes dele. Como é que eu avalio a diabetes do meu paciente, Pamela? Como é que eu faço isso? Simples. Você vai ter aí no teu consultório um glicosímetro, um aferidor de glicemia capilar. Tá bom? Você vai aferir e ver quanto é que tá a glicemia dele. Simples. Simples, sem complicação. Já vai te dizer na hora se o paciente tá compensado ou não da diabetes mellitus dele. Simples, um equipamento que não vai custar R$80, tá? Bem basicão que você compra em qualquer farmácia. Tudo bem? Diabético. Então vai ser, avaliou diabetes. Ah, Pamela, diabetes do paciente é diabético, mas, sei lá, digamos que a glicemia dele tá legal, tá compensada ali, até que não tá tão alta, ok? Beleza. Aí o que você vai avaliar? A hipertensão, né? Então, se é um paciente hipertenso, qual que é o parâmetro mais importante que eu tenho que avaliar desse paciente? A pressão arterial dele. E vou lá conferir a pressão arterial dele. Ah, Pamela, olha, ele tá com a pressão arterial de 142/97. Tô dando um chute aqui. Ok, é um paciente hipertenso, mas é uma hipertensão estágio 1, então tá um paciente compensado, ele tá legal, ok? Não tá tão ruim assim não. Tá elevado, mas tá tão ruim. Então, pô, quer dizer que a diabetes dele tá compensada, a hipertensão dele tá compensada. Agora, vamos avaliar a Covid. Como que a gente avalia a Covid? E aí, Pamela? Bom,
tem um paciente com sintomas leves da COVID, em média, em 15 dias, esse paciente vai ter ali o período de sintomas, sinais e sintomas, e ele vai melhorar e vai seguir com a vida dele, certo? Agora, se esse é um paciente que internou, foi parar na UTI, foi intubado, a sua avaliação em relação à COVID vai ser das sequelas da COVID. E olha só, tem um artigo que foi publicado há mais ou menos uns 4 meses, tá? De pesquisadores japoneses avaliando todas as sequelas, as comorbidades relacionadas a um paciente COVID. E sabe qual que é uma das alterações sistêmicas, né? Uma das patologias que boa parte dos pacientes COVID ou desenvolveram ou agravaram, não vou dizer desenvolveu, mas foi encontrado em pacientes pós-COVID, pós-internação. Agravou isso durante a internação. Doença periodontal. Sim, e artigo que pesquisou mais de 10 mil pacientes internados, tá bom? É artigo grande que saiu. Eu tenho salvo em algum lugar no computador aqui. A galera da academia depois me pede que eu mando no Telegram pra vocês, tá bom? Então, assim, sequelas importantes. Doença periodontal é uma das sequelas relacionadas à internação de pacientes COVID. Internação em UTI. Ok, docs? Internação grave. Na verdade, não, acho que não foi nem UTI. Não foi nem UTI, porque era um N grande. Faz tempo que eu li esse artigo, tá, pessoal? Então vocês me perdoem se eu falei alguma informação errada. Mas eu lembro que era um N bem importante. Tipo, era mais de 10 mil pacientes e tinha boa porcentagem desses pacientes doença periodontal também, tá bom? Então, olha só. É isso que você vai avaliar no caso do paciente COVID. Quais são as sequelas que o paciente ficou pós-internação? Né? Ele ainda ficou com alguma deficiência respiratória? Ele ficou com uma fibrose pulmonar, que está também relacionada com a principal sequela do paciente pós-UTI, paciente coronavírus pós-UTI, fibrose pulmonar. Ou seja, ele tem um quadro de insuficiência respiratória, né? Tem uma queda de saturação. Pô, Belê, como é que eu avalio isso? Como é que eu avalio se a condição respiratória desse paciente COVID ficou com algum tipo de sequela? Simples também, Doc. Você vai conferir nele a saturação de oxigênio dele, lá com o seu oxímetro, um aparelhinho pequenininho que você vai usar no teu consultório, o oxímetro, que vai te dar o batimento cardíaco e vai te dar também a saturação de oxigênio desse paciente, certo? Então, se você avaliou lá que a saturação de oxigênio desse paciente tá de boa, pô, o paciente satura acima de 95, 94, 95, Pamela. Ou seja, você separou, segmentou, então eu avaliei a diabetes, avaliei a hipertensão e avaliei o COVID. E na minha avaliação das três patologias, eu vi que tá com a diabetes compensada, com a pressão arterial ok, e olha só, ele não ficou com sequelas graves da COVID, especialmente sequelas respiratórias, não tem sequelas graves. Isso quer dizer o quê? Quer dizer, Doc, que você vai atender esse paciente como se ele fosse um paciente rígido, tá? Então, assusta, né? Às vezes a gente fala, caramba, mas o paciente tem tudo isso, socorro, por onde que eu começo? Comece. Avalie individualmente as patologias e aí depois, se cada uma dessas patologias está estável, você vai tratar esse paciente como um paciente estável. Você vai tratar a dor dele, normal, bonitinho. Ai, Paulo, mas eu vi que das 3 patologias, hipertensão tá descompensado. Opa, aí você vai direcionar a sua atenção e o seu manejo para aquela patologia que está descompensada. Ó, anota aí, tá? Separou, né? Separou individualmente a patologia. Qual é a que está mais descompensada, mais grave, que o paciente pode ter mais intercorrência? Putz, é pressão arterial? Então, o meu cuidado e a minha atenção vai ser principalmente a hipertensão arterial. Pamela, mas olha, ele é diabético descompensado, a pressão arterial está descompensada e ele ainda ficou com uma sequela respiratória. E aí, quer dizer que eu não vou atender? Não, você vai atender, só que aí você vai unir todos os protocolos de atendimento. Você vai tomar todos os cuidados do paciente diabético, mais os cuidados de um paciente hipertenso, mais os cuidados de um paciente com uma doença respiratória, com uma sequela respiratória. Tudo isso, Pamela? Sim, tudo isso. E é por isso que eu falo pra vocês que não se sintam mal ou não se cobrem por vocês não terem respostas prontas. Docs, o campo de batalha não é um concurso público.
O campo de batalha não é a prova que você tem que passar de ano e para passar no próximo ano da odonto. Campo de batalha é às vezes você pegar uma situação complexa, de você ter que botar a sua bundinha na cadeira e avaliar o paciente como um todo. Ir lá e pesquisar os artigos e olhar os protocolos de atendimento e ver cada patologia. Pô, eu não sei nada de Covid. Cara, PubMed tá recheado de coisa de Covid. Eu não aguento mais tanto artigo de Covid. Hoje eu tava pesquisando sobre medo, nível de ansiedade e medo, e apareceu um negócio de Covid. Medo e ansiedade em relação ao Covid. Tipo, tudo é Covid agora, entendeu? Então, assim, putz, pô, mas isso é muito difícil, meu Deus, mas eu não sei nem por onde eu começo, eu não tenho nem tempo pra ficar olhando o protocolo individual de cada patologia. É verdade. É por isso que eu criei a Academia da Odontologia Sistêmica, né? Pra facilitar a vida de vocês. Enfim, merchan aqui, mas já acabou. Certo, Thaís? Então é isso. Quando a gente tem um paciente combo, segmente as patologias, avalie cada uma delas individual e foque a tua atenção naquela ou naquelas que tem maior chance de descompensação, de levar o paciente a ter uma intercorrência médica no seu consultório. E aí o seu atendimento de urgência, eletivo, o que for, vai se basear em controlar aquela, em fazer um manejo odontológico para aquela patologia não se agravar ainda mais, não piorar ainda mais, certo? You're the best.